Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, santamente, a Igreja, depois de celebrar a oitava de Páscoa, depois de olhar com muito carinho o Senhor ressuscitado, a Igreja agora volta a atenção para o Cristo ressuscitado, que é o bom pastor. O que é que o Cristo Jesus aqui quer dizer? Quando ele proclama e afirma categoricamente que ele é o bom pastor, ele não está dizendo aqui que ele é um pastor em meio aos demais, mas que é o pastor, ou seja, o perfeito, o pleno, o santo, o belo pastor. Kalós quer dizer isso, pastor, o bom pastor. Então vejam que aqui nosso Senhor, ele se apresenta como o bom. Por quê? Porque o Senhor, ele dá a vida por suas ovelhas. O pastor não só conduz as ovelhas, mas ele vai morrer pela salvação das ovelhas. Ele é um pastor que se preocupa com as ovelhas. Ele é um pastor que não está preocupado com a lã das ovelhas, mas ele está preocupado com o bem-estar da ovelha. Ele está preocupado em conduzir a ovelha. Ele está preocupado em alimentar a ovelha. O pastor é ele, o bom. As ovelhas somos nós. Cristo Jesus, sendo pastor, ele vai de verdade lutar para conduzir as ovelhas para os verdes pastos, as verdes pastagens, como se diz no Salmo 22, 23. Ou seja, é Ele quem leva, é Ele quem conduz. Por ser o bom pastor, Ele carrega a ovelha na mão. Por ser o bom pastor, Ele alimenta a ovelha. Só que aqui nós temos que compreender que o bom pastor não é subjetivo, mas o bom pastor aqui é objetivo. Ele é objetivo, é Ele. E Ele continua a conduzir. E Ele continua de verdade a nos conduzir através da Igreja, que é a continuadora da sua obra no mundo. Que é de verdade aquela que faz no mundo a continuação da missão de Jesus Cristo, que consiste em santificar e salvar o povo de Deus. Quando aqui nós vemos nosso Senhor assim se apresentando, tem que surgir no nosso coração uma grande alegria, por sabermos que somos conduzidos por aquele que é o detentor da verdade, pois é a verdade. Tem que brotar no nosso coração uma gratidão de compreendermos que Deus fez tudo isso por amor a nós. E não existe nenhum outro objeto do amor de Deus senão o homem. Somos nós o objeto desse amor. Só que é interessante porque o pastor aqui, ele cuida das ovelhas que pertencem a ele. E de um modo muito interessante, nosso Senhor diz assim: olha, o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não importa com as ovelhas.
O Senhor, o bom Deus, aqui deixa muito claro que Ele é o bom pastor porque morreu por nós, e que na hora que o apertaram, e que na hora que o torturaram, antes da crucifixão, Ele não arredou o pé, mas continuou ali a morrer pelas suas ovelhas. Continuou ali a sua entrega total para a salvação das ovelhas. Só que nosso Senhor, depois que Ele fala daqueles que abandonam o rebanho, nosso Senhor fala aqui de um modo tão bonito, e me apetece tanto quando Ele diz assim: olha, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como eu conheço o meu Pai, e o meu Pai me conhece. O que é isso que Jesus está dizendo? Está dizendo que Ele conhece as suas ovelhas com intimidade, como Ele conhece o Pai. E as ovelhas conhecem nosso Senhor nessa santa intimidade. Só que é interessante porque é bem sabido por todos nós que nosso Senhor nos conhece. Conhece a cada um de nós de um modo individual. Conhece as nossas qualidades. Conhece também os nossos defeitos. Conhece também a nossa santidade, mas também conhece os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas mazelas. E mesmo assim, Ele continua nos atraindo e não desiste de nós. Vejam que, apesar das nossas infidelidades, que são tantas, vejam que, apesar dos nossos pecados, que são tantos, o Senhor ainda continua nos reivindicando: eu sou o bom pastor e vocês são minhas ovelhas. Por Deus não precisar da gente, Ele poderia nos deixar à sorte do mundo. Mas não, porque nós somos o centro da criação, porque a nossa salvação custou o seu sangue derramado, Ele se importa conosco. E apesar das nossas misérias, e apesar dos nossos pecados, Ele não desiste de nós, porque nos ama, e o seu amor é genuíno, ou seja, é gratuito, sem esperar nada em troca. Nós não temos dúvidas que Deus nos conhece. Nós não temos dúvidas que o pastor nos conhece. Mas, quando nós vemos hoje em dia as ovelhas do aprisco de nosso Senhor, do rebanho de nosso Senhor, nós nos questionamos se as ovelhas conhecem a Jesus, se as ovelhas conhecem o pastor. Por quê? Porque muitas não querem escutar a voz de Cristo, que é uma voz de vida, que é uma voz de fidelidade, que é uma voz de santidade. E muitos estranham e não querem seguir Jesus Cristo tal como Ele é, mas querem seguir o Cristo de sua cabeça, mas querem seguir o Senhor de sua cabeça, aquele Cristo fantasioso. Querem seguir o Cristo segundo a sua medida, que se adequa às suas realidades. E é o que nós mais vemos hoje em dia. Não. As ovelhas precisam compreender que Cristo, que é o bom pastor, nos atrai a Ele e nos auxilia com o seu Espírito Santo derramado sobre a igreja no 50º dia, para nos auxiliar e crescermos em santidade, para nos auxiliar e fazer de verdade com que nós nos aproximemos dEle. E nos aceita como nós somos.
e nos incentiva a mudar, e propõe todos os dias para que nós possamos escolhê-lo, porque assim como gratuitamente Ele nos escolheu, gratuitamente nós também temos que escolhê-lo. Que assim como Ele nos escolheu na liberdade, nós também na liberdade devemos escolher a Cristo. Só que nós nos deparamos com uma situação muito estranha nos dias de hoje. Nós que atuamos como pastores no pastor Jesus Cristo, porque todo sacerdote é pastor no pastor Jesus Cristo, nós pastoreamos no pastoreio dele, as ovelhas pertencem a ele, a igreja é dele, o sacerdócio é dele. Nós apenas zelamos daquilo que pertence a ele. Nunca foi tão difícil pastorear as ovelhas do rebanho de nosso Senhor. Nunca. Por quê? Porque as ovelhas perderam a docilidade. E por incrível que pareça, aquilo que é muito característico da relação da ovelha com o pastor, a ovelha conhece a voz do pastor. Hoje em dia, as ovelhas do aprisco de nosso Senhor não reconhecem a voz de Cristo e combatem aquilo que Cristo diz e vão de encontro àquilo que o Senhor fala, proclama. É por isso que, para escândalo da fé católica, da fé cristã, nós vemos muitos católicos combatendo os ensinamentos da igreja, porque não são dóceis a Cristo. Nós vemos muitos católicos sem essa docilidade, de, ao escutar a doutrina de um modo correto, dizer assim: é o Senhor quem está falando, porque a voz dele é dócil, a voz dele é amável. Só que essa docilidade, essa amabilidade, só vai enxergar quem tem verdadeiramente uma vivência de fé. Quem faz de contas que vive a fé, nunca vai conseguir compreender a docilidade de Cristo, que é uma docilidade que muitas vezes é um pouquinho amarga. Parece contraditório, parece uma dicotomia, mas não é. Por quê? Porque a docilidade de Cristo tem um objetivo: nos conduzir para o céu. E quem não tem o espírito de fé nunca vai compreender a docilidade de Jesus que corrige, a docilidade de Jesus que ensina, a docilidade de Jesus que muitas vezes vem com uma dureza para quebrar em nós os grilhões da escravidão. Por quê? Porque o homem é livre para servir a Deus. E quando não serve a Deus, ele é escravo do pecado. E é aqui que muita gente não entende. E é aqui que muita gente não compreende que deve ser dócil à voz do Senhor, o bom Deus. Mas para a gente também, como pastor, nós somos muitas vezes tentados a, no púlpito, adocicar a mensagem de Cristo para atrair as pessoas. Graças a Deus, eu particularmente nunca tive essa inclinação de adocicar para atrair. Eu sempre tive a hombridade e a honestidade de pregar aquilo que é, mesmo que venha causar um embaraço. Porque assim ele pregou. Olha, e o Senhor diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Nós sabemos que o redil de Cristo está dividido. Aqueles todos que são batizados, mesmo que sejam protestantes, pertencem ao redil de Jesus Cristo.
mesmo que tenham renegado o batismo, pertencem ao redil de Cristo, pertencem ao rebanho de Cristo. Mesmo aqueles milhares de cristãos que professam a fé ortodoxa do cisma de 1054 sob Miguel Cerulário, o cisma do Oriente, eles também pertencem a Cristo, são verdadeira igreja de Cristo. E a todos Ele conduz num sonho, no desejo de que um dia haverá um só rebanho e haverá um só pastor. Um só rebanho, porque estaremos todos em comunhão doutrinal, eclesial. Um só pastor, porque todos nós seremos dóceis à voz dele, deixando de lado as diferenças e nos abrindo aquilo que nos une. Só que, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a liturgia hoje da igreja nos traz um pensamento grandioso de São João Evangelista. Quando ele, ao escrever a sua primeira carta, ele diz assim: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Como tem gente no mundo esquecido que é filho de Deus. Como tem gente no mundo esquecido que Deus verdadeiramente é Pai. Como tem gente que caminha segundo os seus critérios, pensando que podem caminhar segundo a sua cabeça. Não, somos filhos de Deus. E isso é um presente que Deus nos deu, porque para ficarmos livres do inferno e para que possamos de verdade desfrutar da eternidade em Deus. E aí ele continua: se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos ainda. Ou seja, vai se manifestar o que nós seremos um dia na eternidade. Vai se manifestar o que seremos um dia na glória de Deus, quando verdadeiramente nós contemplarmos o Senhor face a face. Meus irmãos e minhas irmãs, por sermos filhos de Deus, tem que existir dentro de nós essa transparência de assumirmos a nossa condição, de querermos crescer na proximidade com Ele, de querermos crescer na intimidade com Ele, de querermos crescer na amizade com Ele, e pedindo a Deus a graça de entendermos, de aceitarmos aquilo que ainda tanto nos custa, pedirmos a graça a Deus de vivermos segundo os seus desígnios, os seus ensinamentos de amor, que vai nos levar aos céus. É impossível seguir a Jesus Cristo se não há renúncia. É impossível seguir ao Senhor, o bom Deus, com arrogância. Com Deus, humildade sempre, para escutar o que Ele nos tem a dizer, para colocar em prática as instruções que o Senhor, o bom Deus, nos deu. É por isso que São Pedro, na primeira leitura de hoje, vai anunciar Jesus Cristo com a sua própria vida, e cheio do Espírito Santo,
vai levar essa mensagem de Cristo àqueles homens de coração endurecido. Ficai, pois, todos vós sabendos, ó povo de Israel, é pelo nome de Jesus de Nazaré que este homem será curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e se tornou a pedra angular. O que é isso aqui? O que é pedra angular? Pedra angular é aquela onde vai ser construída todo o edifício, onde vai ser construído todo o edifício. A gente não tem mais isso. Nós não construímos mais com encaixe de pedras. Nós edificamos em alvenaria. Mas a imagem aqui quer dizer que nós temos que construir a nossa vida tendo Cristo Jesus como base. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os nossos valores são inalienáveis. Nós não podemos alienar os nossos valores. Os valores cristãos não podem ser negociados. Eu sou cristão, sou ovelha do rebanho de Jesus Cristo. Eu escuto a voz de Jesus Cristo. Você que está aqui na igreja hoje, será que você podia dizer, ou melhor, será que você pode dizer, que é alguém que busca todos os dias escutar a voz de Jesus Cristo? Será que você pode dizer que conhece a Jesus Cristo, de tal modo que as suas decisões, as suas escolhas, de tal modo que você possa construir a sua vida, tendo Cristo Jesus como base, e abrindo mão, e deixando de lado aquelas coisas que muitas vezes podem até te apetecer, ser interessante para você, mas que aos poucos vai te fazendo mal e te distanciando de nosso Senhor Jesus Cristo. Ter Cristo Jesus como centro da vida quer dizer que vai existir da minha parte um esforço para ser cada vez mais dele. E quando eu digo assim, que os nossos valores cristãos não podem ser alienados, eu estou querendo dizer que no dia a dia das nossas vidas, onde quer que nós estejamos, nós devemos testemunhar Jesus Cristo e lutarmos para viver na proximidade com Ele. Eu estou querendo dizer que nós não podemos negociar em nome de pseudas amizades, de pseudos amores, em nome de um bom relacionamento ou em nome daquilo que é politicamente correto. O cristianismo nunca foi politicamente correto. Nós não estamos no mundo para dialogar com todo mundo e se perder. Não, nós estamos no mundo para, sabe o que? Incomodar. E é aqui que muitas pessoas não entendem. O ser diferente é para incomodar o outro. Mas como assim, padre? O seu jeito de ser, colocar o outro em xeque e querer ser como você. Porque o que nós vemos nos dias de hoje são os cristãos se perdendo em meio à massa. E tem hora que você olha e você não sabe quem é cristão e quem é pagão. E muitas vezes o comportamento do cristão é pior do que o comportamento do pagão. Eu sempre disse a vocês, e sempre falei, vocês não têm um sacerdote alucinado, mas alguém que caminha de verdade com os pés no chão, colocando cada um no seu devido lugar, onde nós podemos usufruir de tudo que Deus deixou, de um modo lícito,
decente, como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus. O incomodar aqui quer dizer que você não vai se deixar levar pelos pagãos. Mas na hora que tiver que testemunhar a fé, você vai testemunhar: eu sou de Jesus Cristo. No início da igreja, há 2000 anos atrás, os cristãos, eles eram conhecidos não porque andavam com a camisa de Nossa Senhora ou com a imagem, com a camisa com um texto bíblico, ou porque no carro tinha um adesivo de Cristo, nem existia carro, ou porque tinha um crucificado pendurado no pescoço. Não. No início do cristianismo, os cristãos se destacavam porque diferente eram dos pagãos. Só que hoje, para a vergonha do rebanho de Nosso Senhor, quando se mistura, a gente não sabe quem é cristão, quem é pagão. Porque se o pagão usa uma roupa depravada, tem cristão que deseja usar. E digo mais, tem cristão que deseja viver como pagão, porque não entendeu nada de evangelho, porque não compreendeu nada do ser de Deus. E tem gente que até reza para Deus ajudar a pecar, querendo algo que não pode ter, desejando algo que não pode viver, pensando coisas que não pode pensar. Vejam que o cristão é aquele seguidor de Jesus Cristo, é aquele amigo íntimo de Jesus. Eu dizia, já é o terceiro dia que eu vou dizer a mesma coisa nas missas por onde venho passando: o batismo nos torna cristãos, nos torna filhos de Deus. A Eucaristia nos torna amigos de Cristo. Quem é o amigo é aquele que vive na intimidade do outro. Não existe amigo que pense completamente diferente. Os amigos têm algo em comum que une. Enquanto cristão, nós temos obrigação de, ao nos depararmos com alguém na rua e simpatizarmos por alguém e vermos que esse alguém não é cristão ou que não conhece nada de Jesus Cristo, nós temos a obrigação moral de fazê-lo também se aproximar de Jesus Cristo. Você deve ter algum amigo que você se aproximou porque outro amigo apresentou. Você deve ter. Eu tenho. Então tem que ser você, esse amigo, a apresentar o pagão a Cristo. Isso é escutar a voz do pastor. Isso é anunciar o evangelho a toda criatura. Isso é ser temente a Deus. É testemunhar Jesus Cristo em meio ao mundo. Isso é incomodar. Isso é de verdade viver essa fidelidade ao Senhor, o bom Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude, que nos ilumine, para que nós possamos crescer sim na amizade com Jesus Cristo. Essa amizade que deve ser aquilo que de mais precioso nós temos, porque na hora da dor é esse amigo que vai nos valer, porque na hora da solidão é esse amigo que vai nos preencher, porque na hora das alegrias
é esse amigo que conosco vai se alegrar. E mesmo que todos nos abandone, esse amigo aqui nunca haverá de nos abandonar, porque é fiel, porque é justo, porque verdadeiramente nos ama. É essa amizade, em nome dessa amizade que nós saímos de casa para vir à igreja. Em nome dessa amizade que Deus vai nos colocando pessoas ao longo de nossa caminhada, para que nós possamos pegá-los na mão e levarmos a Cristo Jesus. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, para que nós tenhamos a dignidade de no mundo incomodar aos pagãos, para levá-los ao encontro definitivo com o Cristo Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,